sentiu sede quando viu alguém pegar o copo com água e tomar? Ou você já bocejou ou quis bocejar quando uma pessoa bocejou na sua frente? Isso já aconteceu com você? Acredito que sim. Então, isso tudo se dá por conta dos neurônios espelhos. Vocês vão entender. Eis aí, então, vamos entender como que se deu essa descoberta. Lá no início dos anos 90, neurocientistas italianos, eles estavam estudando o cérebro do macaco. E aí eles observaram que quando o macaco comia um amendoim, disparava-se neurônios ali. Até aí tudo bem. Eles, isso para eles é algo comum, eles já entendiam, Comeu, associou, disparou neurônios, Fez ali a ligação, as sinapses neurais, fez a conexão. Até aí tudo normal. E aí o que aconteceu? Quando o macaco, ele viu um dos cientistas comendo um amendoim, aqueles mesmos neurônios que haviam sido disparados quando ele estava comendo o amendoim, foram disparados naquele momento que ele observou o cientista comendo o amendoim. Os mesmos neurônios. Então, descobriu-se o quê? Que o cérebro do macaco, ele era influenciado e ele tornava-se ativo apenas de observar o outro. Olha que interessante. O macaco, apenas de observar o cientista comer o amendoim, disparou nele os mesmos neurônios, que vocês vão ver que são os neurônios que a gente diz espelho, disparou nele esses mesmos neurônios de quando ele estava comendo o amendoim. Por isso que a gente chama de neurônio espelho. Ou seja, realizando ou observando comer um amendoim, os mesmos conjuntos de neurônios, eles foram ativados. Percebe? Tá fazendo sentido para vocês, gente? E aí, imediatamente, o que esses cientistas eles foram fazer? Eles foram trabalhar para identificar esses neurônios espelhos em quem? Nos seres humanos. Então, os neurônios espelhos, gente, eles respondem apenas a atos com intenção, quando há uma previsibilidade de ação. Ou seja, o neurônio espelho, ele dispara quando ele tem a previsão, ele percebe que algo vai acontecer, uma ação vai acontecer. Por exemplo, alguém acena aleatoriamente para você. Nesse momento, seu neurônio não vai disparar. Porque vai ficar pensando assim, gente, será que é para mim? Você não sabe, Então, ali ele não dispara. Mas, se a pessoa, ela realiza um ato que você preveja o resultado, como, por exemplo, tomar água. Então, quando essa pessoa, ela pega o copo com água, o que acontece? Os seus neurônios espelhos, eles já descobrem que aquela pessoa pretende ingerir, ou seja, beber aquela água, antes mesmo da pessoa chegar a tomar a água. Então, é assim que funciona. Quando a pessoa pega o copo com água, você já prevê que ela pretende tomar um gole daquela água, certo? E aí, os seus neurônios espelho, do seu cérebro, eles vão te preparar para também tomar esse gole de água. Eles vão entrar ali em conexão. Pelo que você está vendo, você vê,
o seu cérebro já sabe a intenção, a ação do que vai acontecer. Então ele já dispara aquela conexão, como se você também estivesse ingerindo a água. Por quê? É uma ação previsível. O seu cérebro já entende que ao pegar o copo com água, a próxima ação é o que? Ingerir um gole. E aí o que o seu cérebro faz? Ele dispara aqueles neurônios em você, como se você estivesse tomando também aquela água. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Fala aí para mim. Então, nós vemos um ato, compreendemos o objetivo e aprontamos, o nosso cérebro se apronta para espelhar isso. Como se estivesse realmente acontecendo aquele fenômeno, aquele processo, aquela ação, aquele comportamento conosco. É assim que funcionam os neurônios espelho. É por isso que a gente fica com sede quando vê alguém tomando água, é por isso que a gente boceja, ou pelo menos dá aquela vontade de bocejar quando alguém boceja. Então, a gente pode, agora que entra o detalhe, gente, a gente pode espelhar não apenas essas intenções comportamentais, ou seja, o comportamento dos outros, mas também os seus estados emocionais. Agora vocês vão começar a entender por que eu entrei nesse assunto para falar de eu e nós entre as nossas crianças. Agora vocês vão começar a ver o sentido dessa noção, dessa ideia do eu e o nós. Como que o nosso cérebro funciona. Questão dos neurônios espelhos. Nós não só, gente, espelhamos de volta para os outros, né? Mas também a gente absorve como esponja esses estados internos, certo? Por exemplo, pensa no que acontece quando você está numa festa com seus amigos. Aí, de repente, tem uma rodinha lá, o pessoal tá lá na rodinha, rindo, dando gargalhada, e aí você começa a se aproximar dessa rodinha. Muito provavelmente, ao estar se aproximando, ou você já está sorrindo, né? Eles estão todos lá rindo, dando gargalhada, ou você já está sorrindo, ou você, ao chegar na roda, você já começa a sorrir mesmo antes da piada ou da conversa ou do comportamento de algo acontecer. Deixa eu arrumar isso aqui. Acho que melhorou, né? Então, percebe esse comportamento, esse espelhamento dessa emoção, do sorriso? Então, acontece dessa forma, o neurônio espelho ali disparou. Já notou que quando você tá nervosa, tá estressada, né? Os seus filhos, eles costumam também ficar assim? Eles costumam ficar agitado, acelerado. Tem mãe que fala assim, nossa, mas hoje o fulano tá terrível. Aí você vai ver a pessoa também tá lá toda acelerada, toda estressada. Né? Por quê? Aquela criança tá nada mais, nada menos que espelhando aquele comportamento da mãe. Cientistas chamam isso de contágio emocional. Ou seja, os estados internos dos outros, das outras pessoas, alegria, diversão, tristeza, raiva, medo, eles afetam diretamente o nosso próprio estado mental. É onde dispara os neurônios. E é por isso que a gente fala, que os cientistas comprovam, que o nosso cérebro ele pode ser remodelado pelas nossas experiências. Isso significa, gente, que toda conversa, discussão, piada ou até mesmo abraço que você compartilha com alguém, literalmente isso altera o nosso cérebro e o das outras pessoas também. É por isso, gente,
que quando a gente passa muito tempo, ou por exemplo, quando você vai para um lugar e passa lá um mês, numa outra região, com outras pessoas, outros familiares de uma outra região, né? E aí você tem conversas intensas com essas pessoas que para você é importante. Geralmente o que acontece? Você volta com o sotaque dessa pessoa, com o jeito dessa pessoa, né? Falando às vezes igual, imitando. Então, é por isso, né, que quando a gente vai para lugares que a gente passa algum certo período de tempo, a gente chega de lá, às vezes com o mesmo sotaque, às vezes falando meio diferente. Então, é por isso, porque os neurônios espelhos ali dispararam. E como o hábito, né, tá ali todo dia com a pessoa convivendo, aquilo ali criou uma conexão neural. Sinapses neurais foram criadas, novos caminhos neurais foram criados. E ali você criou, como se diz, você imitou, espelhou aquele comportamento daquelas pessoas que você estava ali, né, convivendo por aquele período.